Olá, querido ouvinte, esse é o Report Podcast. Eu sou o Assídio e junto comigo está o Andrei. E hoje o nosso papo será sobre onboarding. Andrei, o que é onboarding, Andrei? O que é onboarding? Opa, tudo bem, Cido? Como é que tá aí? Tudo bem? Bom, vamos lá, onboarding. Eu já te devolvo essa questão, Cidio. O último podcast foi assim também, vou te devolver mais uma pergunta. Como você se sentiria, você chegando para trabalhar no teu primeiro dia, e se você não tivesse, você chega no local onde você vai trabalhar e você não tem ninguém para te receber, você não sabe aonde você vai sentar, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe às vezes nem onde que é o banheiro, né? Como que você se sentiria nesse processo? Te deixo essa pergunta para a gente talvez gerar uma imagem e o pessoal entender do que a gente está Acho que falando. resumidamente eu me sentiria extremamente frustrado. Eu acho que assim, é uma questão de cuidado, né? Das pessoas em estar recebendo alguém novo. Esperaria, né, ter uma certa recepção, algum procedimento, enfim, para conhecer a empresa e detalhes mais básicos e afins da empresa. Se eu não recebesse realmente, eu me sentiria bastante frustrado e já começaria a pensar se realmente foi uma decisão boa ter entrado para a empresa. Acho que já comecei. Legal. Não, e é interessante, né, Cido, porque é bem comum, inclusive, isso acontecer, né, no dia a dia, nas empresas, isso é bem comum, e justamente porque a gente está bem focado, muitas vezes, em atender as nossas tarefas, nossas demandas, né, da área que a gente cabe. E, e quando chega alguém novo, em geral, já é para justamente apoiar, né? A empresa está crescendo, então precisa trazer mais pessoas para apoiar e fazer com que as coisas aconteçam. Então, se você já está trazendo mais pessoas, é porque geralmente você já tem muito o que fazer, né? Isso é um dilema interessante, né? E, bom, e falando de onboarding, acho que respondendo agora a tua pergunta, a gente poderia trazer vários métodos aqui, várias ferramentas, né, que são aplicadas em várias empresas, mas eu colocaria, Cídio, que o onboarding é um comportamento humano de receber bem alguém, de deixar a pessoa confortável, de ela se sentir tranquila, se sentir segura onde ela está chegando e que possa ser encaminhada, né, para ela é, de maneira bem simples, né, na mesa onde que ela vai, o que ela vai fazer, as pessoas com quem ela pode conversar, e que ela se sinta segura. Agora sim, existem vários métodos aí, né? E agora te devolvo até uma pergunta. Você acha que o onboarding ele é aplicado somente em empresas grandes? Ou você acha que a gente poderia também conseguir aplicar em empresas menores? Isso é realmente importante aplicar numa empresa menor também, né? Perfeito. Eu acho que indifere de tamanho de empresa, indifere de segmento, eu acho que um processo de onboarding, né, que seria você realmente levando ao pé da letra, trazer alguém a bordo, né, do seu barco, né, no mesmo barco que você, ele vale para qualquer tipo de empresa, né, não importa se ela é grande ou pequena. Eu acho que o tamanho de empresa, ou até mesmo complexidade da empresa, vai influenciar em como vai ser o onboarding, mas não necessariamente a existência ou não dele. Não, acho que provavelmente se você está num time, uma empresa menor, onde você, sei lá, uma composição, uma empresa startup, 5 pessoas na empresa, né? Esse onboarding ele pode ser muito mais é, simples, no sentido de você tem, é muito mais fácil de você acessar as informações, porque você tem 5 pessoas que você pode interagir com, diferente de uma empresa de 5, 10 mil pessoas, onde a informação ela está muito mais distribuída na empresa. Então você precisa de um processo um pouquinho mais digamos assim, detalhado, onde para que você consiga ter acesso à informação. Né? Então difere um pouco a forma, mas não a existência ou não de onboarding. Acho que toda empresa precisa sim ter um processo de onboarding.
seja ele simples. Assim, o simples e o complexo, na verdade, ele tem que atender os dois lados. Ele tem que atender quem está entrando na empresa e tem que atender a empresa também. Eu acho que essa é o mais importante no processo de onboarding, né? Ambos os lados têm expectativas em cima de um processo de onboarding, e você precisa levar isso em consideração, né? Eu acho que esse é o mais importante no processo de onboarding. Acho que isso é um ponto legal até. O que você acha que, na tua visão, é relevante num processo de onboarding para quem está entrando na empresa? Esse dia que é o mais relevante para quem está entrando na empresa no processo de onboarding. Por que o processo de onboarding é relevante para quem está entrando? Como a gente até já tinha conversado, né, outro dia a gente estava trocando uma ideia sobre isso e né, até uma das perguntas que a gente se fez, né, se tivesse 30 minutos para poder fazer um processo de onboarding, né, o que seria prioritário para essa pessoa, né? O que você colocaria como importante? Não sei, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa de instalação de ar-condicionado, né? E essa empresa poderia ter um processo de onboarding, né? De acolhimento dessa pessoa que está chegando? Eu falo que sim já, né? Como respondendo aquela pergunta que eu te fiz, que também empresas pequenas podem ter. E no meu ponto de vista, e até é um tema que a gente vai falar no futuro sobre código de cultura, eu acho que é fundamental você já colocar as primeiras coisas, o mais importante é colocar qual é a cultura da empresa, quais são os comportamentos que são aceitáveis, quais não, como você espera que a pessoa se comporta, como ela pode esperar que os outros vão se comportar com ela. Eu acho que isso é fundamental, porque se você tem um comportamento bem alinhado, né, em relação aos valores da empresa, você tem os hábitos que são aceitos, ou na verdade promovidos, o resto pode ser desenvolvido também com o tempo, né? Então, claro, se você tem mais tempo, eu acho que você pode ir para questões mais específicas, até como a gente estava falando, uma empresa maior, por exemplo, ela vai ter que, né, ter muita atenção, por exemplo, no aspecto de legalidade, em alguns itens a mais. Numa empresa menor, isso pode ser avaliado se isso é realmente necessário, né? Por exemplo, o instalador de ar-condicionado talvez não precise saber de legislação, mas talvez em outra área sim, né? Mas agora o que é fundamental realmente é a cultura, né? São realmente o que se espera, né? Como se espera com que a pessoa possa se comportar, o que se espera dela, o que ela pode esperar dos demais. E também coisas bem simples, né? Do dia a dia dela, com quem que ela pode contar, as pessoas com quem ela pode falar, as lideranças, né? Ter alguém que também, isso eu acho uma coisa muito interessante, tem vários nomes até que se colocam no mercado, mas ter uma pessoa que fique responsável por ela pelos próximos 2, 3, 4 meses, que ela possa ter acesso direto e possa procurar e perguntar para onde que ela vai, né? Ela possa ter segurança. Então ela não precisa sair catando alguém para conversar, ela já pode ir diretamente naquela pessoa que é responsável, que está cuidando dela, né? Está atenta a ela e já possa direcioná-la, né? Então, eu não sei como que você vê Uhum. isso, Cid, eu não sei se você vê na mesma linha, se quer adicionar uma coisa a mais aí. Eu acho que é bem isso mesmo, assim. Tem até algo que vem na minha cabeça aqui, pensando um pouquinho nisso, quando que você talvez considere que o processo de onboarding ele se concluiu, né? Porque Boa, boa é um pergunta. pouco subjetivo, né? Essa questão. Eu acho que não tem uma métrica única, né, para isso, mas eu entendo que o processo de onboarding ele está concluído quando aquela nova pessoa, né, que agora faz parte da empresa, ela tem toda a base necessária para ser bem sucedida e ajudar no impacto da empresa, né? Então, e aí eu acho óbvio que isso vai variar, enfim, na posição ou qual a tua área de atuação, né? E tudo mais, mas você justamente ter aquela base, né, que é necessária para todo mundo naquela mesma posição, naquela mesma função,
realmente conseguir contribuir para o impacto da empresa e ser bem sucedida na empresa, né? Porque, afinal de contas, aquela pessoa que está entrando, ela já passou por um processo de recrutamento, seleção e tudo mais. Então, ela já veio para a empresa porque você acredita que ela faz sentido para aquela posição. Mas, né, como em toda empresa, tem seus processos que diferem às vezes, ou até mesmo é uma pessoa que está entrando primeiro emprego, né? Então não tem muito uma noção de como funciona realmente uma empresa, como agir às vezes, né? Dependendo da posição. Então você prover essa base para que ela realmente se sinta confortável em fazer o que ela foi contratada para fazer e contribuir com a empresa, é o mínimo do onboarding, né? Eu acho que você tem que ter uma régua e ter uma noção de que, olha, enquanto esse indivíduo não tiver o contexto necessário até esse ponto, ele não vai conseguir contribuir com todo o seu potencial, né? Ou o potencial mínimo esperado da empresa, né? Então, eu acho que é legal ter essa noção quando você realmente planeja o onboarding, né? Porque é uma tarefa que você precisa dedicar tempo para, E tem uma né? coisa que tu. Não tem um negócio que eu acho engraçado, que geralmente o que acontece, né? Principalmente em empresas menores, que é super comum, você está contratando alguém porque você está gargalado já de coisas para fazer, ou enfim, ou fechou um contrato muito grande e você precisa de mais gente para daqui uma semana, duas. E você começa a contratar e você espera que aquelas pessoas que você está contratando seja produtiva já no primeiro dia, né? E realmente eu acho isso muita irresponsabilidade, você achar que já em um dia, uma semana, duas, aquela pessoa já vai estar sempre com toda a base necessária para atingir o potencial dela na empresa, né? Então, eu acho que é um processo que realmente demanda um certo o planejamento de quem está, da empresa, no caso, de quem está contratando, né? Pensar que, olha, essa pessoa está vindo, ela vai contribuir, mas ela tem uma curva ali de aprendizado da empresa que ela precisa passar, né? Isso precisa ser levado em consideração, né? Senão a pressão também naquela pessoa acaba sendo injusta, né? Legal. Pelo menos na minha, na Teve minha algo que você visão. me comentou um tempo atrás também que fez bastante sentido, que é um ajuste de parâmetro também, né? Quando uma pessoa nova ela entra, ela exige do time que já está, né? E em geral tem esse cenário, né? Se você já está trazendo alguém, em geral já tem uma certa pressão, né? Sobre entregas, já tem uma certa demanda que se espera. E essa pessoa ela também precisa ser treinada, precisa ser acompanhada por alguém, né? E se ela vai ser acompanhada, alguém vai deixar de fazer o que tinha que fazer, né? Então isso é muito interessante porque fazer esse ajuste, né? O quanto mais rápido essa pessoa entrar, mais também ela vai consumir do time que tá, né? Então isso é uma coisa que pode ser bem planejada e eu acho que isso pode trazer algo bem, bem interessante aí. Por isso que eu acho que a gente falava nisso, né? 3 meses de onboarding é uma coisa interessante porque você dá certas trilhas para a pessoa percorrer, mas ao mesmo tempo ela dá um espaço para que o time continue ainda trabalhando e seguindo o que ele precisa seguir, né? Você não chega a impactar o time, né? Agora, se essa pessoa tem que produzir já amanhã, já tem que entregar algo, ela vai justamente procurar o time, vai tentar, né? Porque ela vai se sentir cobrada isso, ela vai procurar o time, vai querer entregar justamente por um medo, às vezes, até de não parecer um bom profissional. Então vai acabar impactando o time que está, isso vai trazer uma lentidão por um tempo no processo, né? Até que ela consiga rampar de novo e comece a apoiar o time, né? Então eu acho que tem uma mescla disso que fez bastante sentido, que é nem tanto, Sim, nenhuma aceleração muito rápida dessa pessoa que está entrando, mas também não tão lenta, né? Obviamente, né? Então achar um bom termo aí, claro, em relação à empresa que tá, se a gente fala de uma empresa de desenvolvimento de software, que é nosso cenário,
talvez 2 a 3 meses é um período interessante, né? E que essa pessoa ela vai entrar e ela vai começar a rampar e pegando coisas do time, vai pegando conhecimento do time aos poucos, né? Impactando o mínimo possível o time que já está, né? Isso é bem importante porque, em geral, quando se contrata alguém, como a gente falava, já tem toda uma demanda já esperada de entregas, né? Então é uma equação bem interessante que precisa ser feita e precisa ser antecipada, né, por quem tá fazendo essa gestão, né, do projeto. Em geral, se pensa assim, é isso, até umas metodologias que a gente aplica até na empresa. Poxa, preciso entregar algo, o esforço é muito grande, não tenho o time adequado, vou contratar mais gente. Justamente quando você contrata mais gente, o prazo de entrega aumenta, né? Então, por isso que isso precisa ser previsto, né? Então, esse é um aspecto interessante que você comentou, que eu achei interessante colocar aqui, que é justamente essa equação, né? Do tempo do onboarding da pessoa que está entrando, né? Fazer um ajuste adequado para que não impacte a empresa, não impacte o time. Essa pessoa também não se sinta cobrada, né? De uma maneira que ela precisa entregar amanhã, já ela se sinta confortável, que ela está aprendendo, que ela tem um tempo para rampar, e você deixa ela também confortável em relação a isso, né? Então, esse é um aspecto bem bacana que tu comentou. Até eu acho que dois disclaimers importantes talvez fazer, né? Um é, infelizmente, a maioria dos exemplos que a gente vai ter, ele é atrelado a empresas de tecnologia, porque é a Realidade. nosso background, maior parte do tempo, né? Então, mas eu entendo que muitos desses exemplos podem sim ser trazidos para outros business, né? Outros negócios. E o segundo é que acho importante comentar entenda que não quer dizer que a pessoa só será produtiva depois do processo de onboarding, né? Eu acho que isso é extremamente ter em mente. Eu só acredito que ela não consegue ter o potencial ou digamos, a expectativa que você tem em cima dessa nova pessoa, ela não será possível, digamos assim, ser atendida, né? Em sua plenitude enquanto esse processo de onboarding ainda está acontecendo, né? Mas, obviamente, isso vai começar a contribuir aos poucos, né? Enfim, com as atividades. Inclusive, muitas empresas, né, têm essa estratégia de onboarding onde você, principalmente em tecnologia, onde você espera que se você é um desenvolvedor, que você já entre com a mão na massa no primeiro dia, né? Quer dizer que você vai pegar uma atividade super complexa? Muito provavelmente não. Muito provavelmente vai começar realmente a contribuir com coisas menores, para você sentir mais como que funciona o projeto, entender os processos que tem atrelados, né? E assim por diante. E com o tempo você vai ficando cada vez mais confortável com o processo e aí sim você começa a interagir e iterar em coisas mais complexas, onde realmente você vai conseguir mostrar todo o seu valor, né, para a empresa, né? Então, esse é um ponto a considerar. Outro é que, assim, que eu acho que isso também é algo que, pelo menos, eu vejo muito em algumas empresas, mas em outras nem tanto, que é entender também que o processo de onboarding ele não é só realmente um processo onde você esperando que alguém fique pronto para contribuir para a empresa, né? Eu acho que você tem formas de aproveitar também o processo de onboarding para que aquela pessoa que esteja entrando, ela consiga contribuir também de outras formas, né? Não necessariamente, às vezes, com uma atividade direta atrelada a um projeto, mas muitas vezes melhorando o próprio processo de onboarding, muitas vezes trazendo uma visão diferente que ela tem de outras experiências e talvez sugerindo até mesmo melhorias nos processos da empresa ou numa documentação, ou às vezes achou um bug numa aplicação enquanto ela estava fazendo o setup da máquina dela, né? E comunicar isso, ter um processo para que ela consiga interagir e realmente repassar esse tipo de informação também é uma forma de contribuir com
com a empresa, né? Não necessariamente só naquela tarefa do dia a dia. Porque o próximo que entrar vai ter um processo mais sutil, processo mais adequado, né? Então, isso também são formas de que você consegue aproveitar aquele tempo em que a pessoa está ainda entendendo a empresa para contribuir com a empresa, né? E tem talvez mudando um pouquinho já em direção para uma segunda parte do processo, né? Geralmente o processo de onboarding acontece, né? Ele acontece quando a pessoa acaba entrando na empresa. E coincidentemente também é o período de experimentação, né? De ambos os lados, né? Então, geralmente é o período o período probatório, ou, né, enfim, do teu contrato, né? Aqueles 6 meses ou 3 meses, depende da empresa que você entra, tem um período de experimentação, né? Então, o processo de onboarding ele também serve para que a empresa entenda, conheça mais de quem está entrando na empresa, realmente ter aquela certeza de que é a pessoa certa para a cultura, para o teu time, enfim, e também para aquela pessoa entender se realmente a empresa é o que ela imagina que seria, né? Se ela realmente tem interesse em permanecer ali. Então, essas expectativas elas também têm que ser alimentadas, né? Elas têm que você tem que ir de encontro com essas expectativas para que no final das contas, ao final desse período, né, ambos, né, decidam que não, realmente estou no lugar certo, tem como eu ser bem sucedido, tem como eu contribuir para a empresa também vai digamos assim, tirar a vantagem do impacto, né, daquela pessoa na empresa. Então vamos seguir com essa parceria, né? Então também tem esse lado do onboard que eu acho bastante importante, né, para ambos os lados, né? Que às vezes é um pouco subestimado, né? Às vezes a gente vê o processo de probation, de probatório, muito mais como a empresa avaliando, né, quem está entrando, e não tanto, às vezes, quanto você como novo membro da empresa, você também precisa avaliar e ver se aquele lugar é o mais adequado para você, né? Eu acho isso bastante legal também no processo de... Legal. E trazendo uma questão para você, assim, se estivesse montando hoje a tua empresa, sei lá, você vai ter que contratar 10 pessoas e nesse Uhum, processo, como é que você montaria um onboarding? Por exemplo, você não tem ainda um processo montado, né? Isso você vê como fundamental, como algo necessário. Como é que você faria hoje? Até trazendo essa questão, porque é muito natural, e a gente há alguns anos atrás não tinha esse processo, a gente montou na nossa empresa também, e viu a mudança que é e o benefício que traz isso, né, para ambos os lados, né, e até uma questão performática realmente, e até uma questão financeira realmente no final, né, porque uhum. isso tudo contribui financeiramente também no final, né, não é o objetivo primário, mas isso acaba acontecendo. Como é que você aplicaria, então? Como é que você montaria, se pudesse dar uma dica até para alguém que quer montar esse processo, que dicas você daria para o pessoal que está ouvindo? O que eu imagino, tá? Talvez alguns exemplos sejam um pouquinho, de novo, direcionados ao mundo de tecnologia, né? Mas acho que a mentalidade que eu tentaria colocar em prática em pensar no processo de onboarding seria justamente se fosse eu que estivesse entrando na empresa hoje, né? O que eu acredito que realmente faria a diferença no primeiro dia daquela pessoa que está entrando na empresa, para ela se sentir confortável, para que ela realmente tenha aquela sensação de que realmente, olha, é um lugar que eu quero realmente ficar, né? É um lugar que eu quero realmente fazer parte. Exemplos, né? Realmente, como você falou, acho que apresentar realmente mais detalhadamente a cultura da empresa, apresentar com quem aquela pessoa vai trabalhar. Eu acho que
extremamente, porque no final das contas você vai se relacionar no dia a dia com pessoas. Então, você ter aquele momento para conhecer o time com o qual você vai trabalhar. Então, coisas mais. Priorizaria coisas mais básicas, obviamente, né? Coisas realmente para que ela se sinta extremamente confortável, né? Conhecer desde até mesmo acho que uma coisinha básica que eu acho às vezes as pessoas subestimam, né? Um kitzinho de welcome on board, né? Um kitzinho para você receber o seu material de trabalho, né? Organizado, o seu ambiente onde aquela pessoa vai trabalhar, já estando preparado para quando ela chegar, né? Imagina, eu já vivenciei, né, esse tipo de caso, mas de você chegar na empresa e seu equipamento ninguém sabe aonde está, ou quem deveria ter feito, quem deveria ter organizado. Então isso acaba gerando uma má impressão, né, na empresa. Pelo menos na minha visão, né? Eu gosto de um ambiente realmente organizado, que tenha aquele cuidado com quem está com as pessoas, né? Que você realmente pare para pensar. Quando essa pessoa chegar aqui, como vai ser o dia a dia dela? Né? Ela vai chegar aqui, vai sentar na mesa dela e é isso? Né? Navega no Google, YouTube. Né? Eu acho que ter essa mentalidade realmente de se colocar no lugar da pessoa que está entrando ali ajuda bastante. E até mesmo buscando. Tem cenários diferentes. Às vezes você, lá, você é o empresário, você está contratando alguém, você tem um time de mais 3 pessoas ali, talvez você não tenha muita. Você imagina que, nossa, não tem muito que essa pessoa aprender quando ela entrar aqui. Ela vai entrar, ela é às vezes o único da área do time, não existe outro time, ela, sei lá, estou contratando uma profissional de gestão de pessoas. Né? Nunca existiu gestão de pessoas na empresa. Agora vai ter uma profissional de gestão de pessoas. Né? Ainda que não exista área de gestão de pessoas, ainda que não exista processos muito bem definidos, o trabalho que aquela pessoa vem fazer, de alguma forma você está fazendo. Né? Porque não é inexistente. Senão você não contrataria alguém para fazer aquela atividade. Né? Então, Sim. repassar realmente esses detalhes, como o processo acontece hoje. Talvez você nem goste do processo como acontece hoje. Né? Ok, e por isso você está contratando alguém para que te ajude a melhorar aqueles processos, mas é importante que ela esteja bem situada e até é importante que ela entenda, às vezes, né? Olha, o processo existente é esse, mas tem uma série de coisas que a gente acredita que não estão indo legal. Né? Então, se você tiver algo para contribuir com esse processo, sinta-se à vontade para realmente trazer sua experiência e contribuir com esse processo. Né? Então, ter esse pensamento para realmente planejar, colocar ali nos primeiros passos. Óbvio que depois talvez você siga de uma forma mais orgânica, né? O processo depois de 1 a 2 semanas, talvez, mas um planejamento realmente de o que você pretende que aquela pessoa passe durante a primeira semana. Acho que legal um ponto que você comentou, dedicando alguém para que seja ponto de referência para aquela pessoa, para que ela possa recorrer em quesito de dúvida, desde dúvidas mais simples, aonde que é o café. Ou, né, olha, como que as atividades chegam até mim, né? Ou o que eu espero de detalhe, talvez numa atividade que vai chegar para mim, né? Até que ponto algo pode ser ajustado, né? Enfim, detalhezinhos do teu dia a dia que vai às vezes variar da sua posição ou da sua profissão, né? Mas que é relevante e que vai fazer com que você possa contribuir com a empresa de uma forma mais rápida, né? Não vai ficar na dúvida, né? Legal, Cido. Eu acho que até para sintetizar assim, o que me ficou de toda a nossa conversa daquele dia e hoje também, são sempre dois aspectos, né? Um é aquele aspecto invisível, né?
e o aspecto visível, né? Então, o aspecto invisível é aquele de, cara, tá chegando alguém junto para trabalhar, você fazer com que você gostar da pessoa, querer que ela esteja bem contigo, você, né, gerar um ambiente mesmo, olha, estamos juntos, vamos fazer esse projeto juntos, sentir esse acolhimento. E o outro aspecto é aquilo que ele pode ser improvisado, né? E aí eu falaria, poxa, não tenho nada na minha empresa ainda. Cara, é muito legal. Faz um MVP aí, como você colocou. Imagina se você estivesse chegando hoje, faz algo bem simples mesmo. Ah, vou apresentar isso, vai apresentar os valores, vou apresentar o espaço, as pessoas. Já nessa primeira apresentação, já vão vir ideias, né? E na próxima você mesmo já faz uma melhoria em cima disso. Não cria algo complexo de início, faz algo bem simples, né? E aí você vai melhorando também. Então eu daria essa dica. E claro, tem muito material, né? Dá para pesquisar muitos elementos. Pode perguntar para outras empresas que já fazem isso, tirar ideias de formas como você pode aplicar. Obviamente tem elementos, como você comentou, que vão ser diferentes, né? Sei lá, se fosse fazer uma empresa de jardinagem aqui, né? Fazer um onboard de um novo jardineiro aqui. O que que você vai... Poxa, essa aqui é a equipe, a gente vai trabalhar junto, né? Então a empresa é essa, tem esses valores. O que a gente espera muito aqui é, sei lá, é confiança, a gente gosta que fale as claras. Exemplo só. A máquina de cortar grama fica ali, né? Se você precisar trocar algum material da máquina, fica naquele outro lugar. Para você saber os contatos do cliente se estão aqui, se tiver essa questão, você fala com tal pessoa. Poxa, então agora eu já tenho tudo aqui, né? E essa galera bacana que eu vou trabalhar, né? Então você já está encaixado, né? Você já entra e, claro, vão ter elementos que são imprevisíveis, né? E aí você realmente... E aí para isso que até serve essa outra pessoa que pode ter sempre um apoio, que é nessa imprevisibilidade você pode perguntar, olha, em relação a, sei lá, a, que tipo de máquina que eu corto para que tipo de grama, né? Sei lá, às vezes pode não estar especificado. Aí a pessoa vai te dizer e você coloca isso até num próximo onboarding, sei lá. Então, é algo bem simples, né? Sim. E é isso, de novo, né? É uma cultura, né? Tem um ponto que eu acho legal também, André, é pesquisa no pós-onboarding também, né? Você pegar o feedback da pessoa que passou pelo onboarding, e aí, o que, que você achou, né? Como foi? Foi legal, não foi? Te ajudou? Não te ajudou? Perdi meu tempo, porque eu vim fazer, o onboarding não serviu para nada, ou realmente, não, olha, foi legal, eu senti falta de talvez saber mais tal coisa. Talvez isso aqui que eu descobri, sei lá, depois de 3 meses, eu acho que isso aqui seria legal estar no processo de onboarding, né? Então, uma pesquisa de avaliação realmente depois do onboarding também é super válido, um bate-papo até, não, um feedback, como a gente comentou no episódio anterior, né? De realmente como que foi o onboarding também. Acho que isso aí você consegue, aos poucos, melhorando o processo, né? Não precisa, não vai conseguir começar com um processo que vai ser perfeito daqui para sempre, né? Você sempre Tem um precisa papel interessante, né? acabar evoluindo, Até né? aqui na empresa a gente começou nós mesmos fazendo, né? Os mais antigos da empresa. Aí passou para uma nova pessoa, essa pessoa desenvolveu, melhorou o processo e foi trazendo novos elementos. Aí passou para uma outra pessoa que foi recebida no processo de onboarding, né? Também está melhorando o processo agora. E realmente é algo que vai qualificando. E como isso também já vai ficando dentro da cultura, no jeito que é. Esse jeito ele vai incorporando nas pessoas, né? Ele até vai ficando natural, né? Mesmo tendo um processo, você tem um processo para não esquecer de colocar certas coisas, mas já é algo natural. Você já, poxa, vai entrar alguém novo, que legal, que bom receber essa pessoa, né? Então isso realmente é algo que vai melhorando e é fundamental isso que você colocou, realmente de colher o feedback depois do processo para ver se tem coisas que se pode descartar, talvez que realmente não. É uma das ideias do Elon Musk lá, que ele coloca 4 aspectos, eu lembro de 3 agora. Ele fala que o primeiro é descartar tudo aquilo que é inútil, né? Antes de querer melhorar e acelerar. Porque às vezes você melhora e acelera aquilo que não tem necessidade, né? Então,
vezes num processo fala, pô, isso aqui realmente não faz, não tem necessidade, é algo que não tem um valor, assim, não tem um valor interessante pelo esforço que se tem. Um outro elemento é aperfeiçoar e aí depois acelerar esse processo, né? Sem perder qualidade. Então, acho bem interessante isso que você colocou. E eu acho que é isso, Cido. Para mim, O- acho que talvez, digamos, para uma conclusão do meu lado aqui, que realmente uma das intenções do episódio de hoje era passar a mensagem de que realmente onboarding não é coisa de empresa grande, né? Às vezes o processo de onboarding já existe, só não é algo documentado, ou às vezes não é algo oficial, né? Às vezes é algo que acontece organicamente, se é uma empresa pequena e tudo mais. Mas eu acho que, independente do tipo de empresa, tamanho de empresa, você deve realmente, como empresa, como liderança, realmente é um tema como a pensar no gente processo de onboarding tem falado, dos né? seus novos Tanto contratados, quanto os né? outros, a gente gosta bastante do tema, né? É um tema bem interessante, importante e relevante, que acredito que aplicado em qualquer empresa, como você colocou, de maneira orgânica, pode trazer muito benefício, né? Para as pessoas que estão lá trabalhando, isso é muito bom, você estar no espaço que tenha isso. E para a tua empresa também falo por esse lado que é realmente muito interessante e no final até financeiramente você tem um reflexo, porque a acoplagem, a chegada dessa pessoa realmente ela é muito mais eficaz num tempo menor e mais alinhada ao que você precisa. Então, se alguém tiver alguma questão também queira contribuir, queira perguntar, a gente também está levantando alguns assuntos e numa próxima podemos trazer mais, abordar ainda mais esse tema que com certeza não se esgotou, é muito amplo, né? Perfeito. Eu ia comentar isso. Quem tiver, talvez, alguma dúvida Ou se e pense a gente não, diferente não também, né? Se do comentou, ou caso, alguma não, coisa que queira saber a também mais que a gente acabou estamos não falando abertos. aqui, Feedback, né? se você está assistindo no YouTube, você pode usar os comentários. Se você está ouvindo Spotify ou algum outro meio, né, algumas delas têm opção de comentário, outras não. Você pode acabar entrando no YouTube também e deixando seu comentário lá. Provavelmente é onde a gente vai acabar centralizando um pouco dessas discussões. E quem sabe a gente pode ter um outro episódio aí abordando alguns outros tópicos relacionados ao onboarding que a gente não abordou agora. Acho que é super válido também. Então é isso, Andrei. Beleza. Obrigado. Obrigado E por esse até lá. tempinho de Um abraço. novo. E vamos nos preparar para o próximo.